Seja muito bem-vindo. Essa aqui é a nossa aula gratuita da calculadora, a super calculadora de precificação e vendas da NC Consultoria. O grande objetivo dessa aula aqui é mostrar para vocês todas as funcionalidades da calculadora de precificação. Por que isso? Porque todo cliente NC da consultoria, ele já tem acesso à calculadora. Então, na própria consultoria, eu mostro como é que faz. Então você já vai ter esse treinamento já dentro do processo da consultoria. Mas como resolvemos lançar a calculadora para todo mundo que quer acessar, sem ter necessariamente a consultoria, então nós estamos gravando essa aula gratuita aqui para que você possa ver todas as funcionalidades da calculadora e se ela se encaixa dentro da sua empresa, certo? Então basicamente aqui nós temos precificação manual, precificação automática e o ponto de equilíbrio. Lembrando que o treinamento que você vai adquirir aqui, ele não envolve apenas a prática da calculadora. Nós falamos muito mais sobre o mundo da precificação e alguns conceitos básicos muito importantes antes de você colocar a mão na massa, certo? Então vamos lá, eu vou ficar pequenininho aqui para não atrapalhar a sua visualização e nós vamos começar com a precificação manual. Na precificação manual, pessoal, você já vai ter que saber algumas informações antes. Por exemplo, você já vai ter que saber o valor de custo dos seus produtos. Então vamos imaginar que você tenha uma hamburgueria. Você já tem que saber o custo do seu hambúrguer. Então eu recebi muitas perguntas de pessoas interessadas na calculadora, perguntando se a calculadora já fazia esse cálculo de custos. E não, ela não faz. Inclusive isso vai ser um outro treinamento que nós vamos lançar na NC também. Que aí sim você vai poder colocar todos os insumos e aí ele vai dizer o custo do seu produto. Mas na calculadora de precificação você já vai ter que saber qual é o custo desse seu produto. Então vamos pegar um outro exemplo aqui. Você tem um pet shop, certo? Você tem um pet shop e você comprou produtos para colocar na loja, brinquedos, por exemplo. Então quanto custou uma bolinha para pet, por exemplo? Ah, me custou R$5. Então você já sabe o valor do custo do seu produto, certo? Então essa informação é essencial para que você possa utilizar o simulador manual. Fora isso, no simulador manual você já vai ter que saber algumas informações muito importantes. Por exemplo, a sua estrutura. O que é a estrutura? São os seus gastos envolvidos na empresa. Então, funcionários, contabilidade, a energia que você paga, aluguel, tudo isso faz parte da estrutura do seu negócio. Então, essa estrutura hoje, ela custa quantos por cento do seu faturamento? Você já sabe dessa informação? Se você souber dessa informação, show de bola. Os impostos, você está pagando quanto de impostos em relacionado ali ao faturamento? Ah, eu pago 10%, 5%. Quanto de comissão você coloca para os seus vendedores, por exemplo? 5, 7, 8? Não importa. E o quanto que você quer de lucro? Então observe que para fazer o simulador manual, você já vai ter que ter algumas informações muito importantes. Só que ele vai ser muito mais fácil de fazer, certo? Então, por exemplo, quem já tem a consultoria da NC, por exemplo, já tem essas informações muito fáceis. Então, através do nosso sistema de planilhas, ele já sabe a sua estrutura, os seus impostos, comissão e o quanto que ele definiu de lucro no planejamento financeiro, certo? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, que você comprou, por exemplo, esse mouse aqui e esse mouse lhe custou R$35, certo? A sua estrutura da empresa hoje está custando 40% do seu faturamento. De impostos você paga 5%. Vamos deixar sem comissão. E você quer um lucro de 15%. Esse é o lucro real que você quer colocar no bolso. Então, basicamente, você teria aqui o preço de venda, que é R$ 87,50. Certo? E qual é o preço da concorrência? O preço da concorrência é R$ 90. Então você está abaixo do preço da concorrência. Lembrando que esse preço é o preço mínimo. Se você puder cobrar, por exemplo, R$100 e as pessoas pagarem os R$100, então isso é ótimo, né? Você só vai aumentar a sua margem de lucro, certo? Então o processo de precificação é para achar o preço mínimo que você deve cobrar. Então basicamente o simulador manual vai passar para você essa informação. Inclusive quando você compra em quantidades. Então vamos imaginar que você gastou R$500 em compras de mouse e você conseguiu comprar 15 mouses. Então ele também vai dizer aqui qual é o preço de venda total que você vai ter que colocar
e o preço unitário. Né? Então você observa aqui, vou até sair aqui da frente, para que vocês pudessem ver que o preço unitário seria R$ 83,33. Se vocês venderem todo esse valor, você teria o preço de venda total, vendendo todos esses valores por 1.250, garantindo o lucro que nós definimos aqui. Certo? Então esse é o simulador manual. Vamos agora para o simulador automático. Deixa eu tomar cuidado para não ficar na frente de vocês. Vou ficar menorzinho aqui. Pronto. No simulador automático, ele vai oferecer já essas informações para você. Então, você não sabe, por exemplo, a sua estrutura, você não sabe esses gastos, você não tem esse controle desses gastos ainda. Aí você vai entrar aqui em gastos operacionais. Nos gastos operacionais, você vai alimentar a estrutura. Então, você, por exemplo, você paga R$2.000 de aluguel. Você paga R$8.000 de folha. Então, aqui tem toda a estrutura. Os impostos também, mesma coisa. Então, você paga de impostos, imposto de renda, por exemplo. Você está pagando em torno de R$1.300. Vou colocar um pouquinho mais. R$13.000. Pronto. Então, ele já vai dar essas informações. E você vai dizer aqui qual é o seu faturamento já. Então, pelo menos essa informação você tem que ter. Qual é o seu faturamento? Meu faturamento é R$60.000. Quanto é a comissão? Vamos deixar sem comissão aqui. E quanto você quer de lucro? Então, oferecendo essas informações para a calculadora, quando você coloca aqui no simulador automático, você só precisa acrescentar o custo do seu produto. Então, o custo do produto foi R$50, por exemplo. Então, você teria que vender ele a R$120, certo? Mesma lógica se você comprar em grande quantidade. Se você comprou em R$500 e você comprou 10 unidades, então ele já vai dizer qual seria o preço de venda total e também o preço de venda unitário aqui. Outra coisa é o resultado financeiro, que você também vai ter acesso. Né? Então, se você vender essas 10 unidades do mouse, por exemplo, você vai garantir o lucro de R$240, que é exatamente 20%, que foi o que você disse aqui no início da calculadora. Beleza? Pronto, então temos a precificação manual e temos a precificação automática. A grande novidade nesse treinamento aqui é que nós incluímos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é muito legal, pessoal. Porque você vai saber o quanto que você precisa faturar para que você não tenha nem prejuízo nem lucro. Além disso, você também vai ter o ponto de equilíbrio econômico, que é saber exatamente o quanto que você precisa faturar para que você tenha o lucro que você deseja. Vamos para um exemplo aqui. Vamos imaginar que na sua empresa você queira um lucro mensal, certo? Isso é mensal, de R$20.000. E quanto custa o seu produto, por exemplo? Então vamos imaginar que seja um hambúrguer. E o hambúrguer ele custa R$30 para ser produzido. Qual é a margem bruta que deseja? No treinamento eu vou falar sobre margem bruta. Então vamos botar que a margem bruta seja 50%, certo? Então você deseja, você tem um custo de R$30 e você pretende vender a R$60, por exemplo. Isso aqui são todos números hipotéticos, certo, pessoal? Eu sei que ao só colocar essas informações aqui, a própria calculadora vai te dizer, ó, você vai ter que vender 2.556 unidades, ou seja, 2.556 sanduíches, hambúrgueres, o que for, para não ter prejuízo, o que equivale a R$76.666. Olha que informação rica, pessoal, porque se de repente você está vendo que a sua empresa está tendo prejuízo, você olha para o seu faturamento e vê que você está fazendo 50 mil, por exemplo. Você está fazendo dinheiro, mas não é o suficiente para que dê o resultado que você deseja, que ofereça os valores que vão cobrir a sua estrutura. Então, mesma coisa aqui para ter lucro. Isso aqui para não ter prejuízo, para ficar no ponto de equilíbrio, chamado break-even. Então, para você ter o lucro de 20 mil, você teria que vender 4.037 lanches, por exemplo. E isso seria referente a R$121.111. E aí você vai comparar com a sua realidade. Ah, Dixon, está muito distante da minha realidade, então você vai ter que baixar aqui a sua expectativa de lucro. Vamos colocar 5 mil. Colocando 5 mil, a calculadora vai dizer, não, se você vender R$87.000, você já vai conseguir atingir essa margem de lucro.
tá muito complicado para mim, você vai melhorar a margem. É por isso que esse treinamento é muito mais do que a calculadora, pessoal. A gente vai falar sobre algumas estratégias também. Então, se você aumentar aqui a margem para 60%, você já vai ter que fazer menos para poder atingir esse resultado, certo? E ainda fala aqui o quanto de mercadorias que você vai precisar comprar para que você possa atingir esse resultado. E tem ainda aqui um balanço que vai dar exatamente, por exemplo, aqui, ó, 71 mil para que você possa ter um lucro de 5 mil reais. É uma calculadora super rica, cheia de informação. Se você é um prestador de serviço, se você é MEI, se você já tem uma empresa pequena, média, grande, o que for, essa calculadora ela é perfeita para você, ela vai dar a informação que você precisa para que você possa tomar decisões estratégicas em relação ao preço. E o preço é o ponto principal, né? Definindo o preço, você vai ter lucro, tendo lucro, você vai conseguir reinvestir na empresa e a empresa vai crescer. Beleza? Então essa aqui é a nossa aula gratuita, eu espero que você tenha gostado. E gostando da aula de precificação, dessa calculadora de precificação, é só você apertar aqui em adquirir agora, você vai ter acesso à calculadora de precificação. Você ainda tem 7 dias de garantia para você mexer, para você utilizar, para você ver os resultados. E é o que eu sempre falo, não deixa de seguir a NC lá no Instagram, porque eu quero que você use a calculadora e tire dúvidas lá, mostre o seu feedback, marque a gente, por favor, marque a gente, que é muito importante quando a gente vê que a calculadora está ajudando empreendedores por todo o Brasil. Beleza? Então pode contar com a NC e eu espero você por lá. Até mais. Tchau.